É uma satisfação poder contribuir aqui com o fórum do LGP. Queria agradecer à professora Marli, minha orientadora de doutorado aqui na Politécnica da USP. Marli, quantos minutos tem? Tá, ok. Nós vamos aqui falar um pouco sobre o tema sustentabilidade em gestão de projetos, mais especificamente sobre o modelo de avaliação de sustentabilidade em gestão de projetos. Esse trabalho a gente está desenvolvendo dentro do Laboratório de Gestão de Projetos, coordenado pela professora Marli. Bom, a nossa agenda, eu vou tratar um pouquinho sobre lacunas, né, de pesquisa nessa área, onde nós estamos fundamentando as nossas pesquisas, a evolução do modelo, desde que a gente começou a trabalhar nesse tema, alguns resultados iniciais e algumas conclusões até então, e o que a gente está desenvolvendo nesse momento, e também trabalhos futuros. Bom, iniciando, a gente sabe que esse tema ele é relevante e bastante novo, né, no contexto de gestão de projetos, mas alguns estudos nós já sabemos que existem, né, pesquisadores que estão tentando trabalhar esse tema, tem algumas referências aí, mas em muitos casos a gente percebe iniciativas não unindo os dois temas em lados diferentes, né? E mesmo tendo alguns pesquisadores Brasil afora que estão pesquisando, muito ainda é necessário para desenvolver, né, ajustar cada vez mais técnicas e metodologia no contexto de gestão de projetos. E que, na verdade, quando desenvolvidas, né, para que estas sejam de simples aplicação no contexto de gestão de projetos. E é um dos objetivos nossos, né, que a gente não espera que o nosso estudo venha a ser mais uma forma de engessamento da função de gestão de projetos. Eu não vou ler tudo, mas eu trouxe para vocês, dentro dessas pesquisas que a gente vem realizando, uma série de lacunas nós temos identificado, né? E elas tratam, na verdade, da questão de relevância, de primeiro entender os conceitos de sustentabilidade, né? Entender quais são os construtos ou as variáveis que possam ser integrados na função de gestão de projetos. E aí, então, nesse sentido, os autores mostram que mesmo as pesquisas estando no estágio inicial, em muitos casos, a gestão de projetos ela está buscando essas variáveis que, em muitos casos, são utilizadas na esfera estratégica e jogando ou alocando isso para a função gerencial de projetos, que muitas vezes não são muito fáceis de serem utilizadas e implementadas. Então, por esse fato, a gente se motiva a pesquisar para tentar encontrar, primeiro, através dos modelos já existentes, e depois, através de pesquisa, buscar esse modelo mais adaptado para a função de gestão de projetos. Bom, a gente está, então, trabalhando nesses dois pilares, inicialmente. O tema sustentabilidade, com a visão triple bottom line, econômica, ambiental e social, né? E essa integração na função de gestão de projetos. Cito aí alguns autores, entre outros que a gente está pesquisando. E aqui, rapidinho, só para a gente criar um norte, né? Vou mostrar para vocês o norte que nós temos. Para a sustentabilidade, a gente está utilizando o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E
conhecido por todos vocês, que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. E, a partir daí, sustentabilidade como a integração das dimensões social, ambiental e econômica, formando, então, o tripé da sustentabilidade, conhecido como tripé bottom line, exposto por Elkington, entre outros também que reforçam. E, de outro lado, a gestão de projetos, com, por exemplo, Schenker, Kerzner, o próprio PMI, com o conceito-chave de projeto, né? Que, na verdade, está ligado à definição de esforço, né? De esforço temporário para criar um produto ou um serviço único. E, muitas vezes, atrelado a questões de prazo, custo e qualidade. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente entende, né, por esses conceitos, principalmente de Schenker, de outros autores, junto com ele e tal, e do PMI, que o que, na verdade, a gente quer com gestão de projetos é alavancar a vantagem competitiva. Então, é gerenciar esses recursos diversos para conseguir vantagem competitiva. E a gente espera que, ou imagina, que a sustentabilidade possa ser mais um desses fatores que, quando incorporados, possam colaborar para essa obtenção de vantagem competitiva. Aí, só para a gente reforçar, o Schenker et al., 2011, ele reforça que, ou coloca aqui, 20% da gestão de projetos é ciência, e que ferramentas técnicas, e que 80% é arte, adaptação, complexidade, incerteza, foco no negócio, entre outros. Então, a gente, por essa citação, entende que esse campo de estudo pode ser mais um dentre diversos outros que possam vir a contribuir com essa criação de vantagem competitiva para as organizações. Para a gente entender de onde a gente está buscando essas fontes para chegar nessas conclusões ou nesses passos iniciais dos nossos modelos, nós, dentre várias pesquisas que se iniciaram, então, no ano passado, em bases acadêmicas, Scopus, Web of Science, o próprio Cielo, entre outras, a gente tem, no lado esquerdo, a evolução dessas referências que nós estamos usando para definição do nosso estudo. A gente percebe que o tema sustentabilidade em gestão de projetos, ele é um tema recente. Pela linha de tendência, a gente percebe que os estudos estão em crescimento. Esse dado é até abril deste ano, 2013, e a gente percebe que no ano de 2005, 2010 e 2012, a gente teve alguns picos principais, né, de publicações nessas bases acadêmicas principais que nós estamos pesquisando. E aí, só para a gente entender, as principais revistas, né, periódicos internacionais que estão trabalhando nesse tema, é interessante de ver que os principais estão ligados à área principalmente, de construção civil, né? Ou temas relacionados à construção civil, eu diria assim. Talvez pelo fato da construção civil já ter algumas certificações ambientais, já provocando esse fator de melhoria ambiental dentro do triplo bottom line. E aí, então, os principais periódicos que nós podemos ver aí na lâmina, a gente tem o Journal of Clean Production, o Ecological Indicators, Journal of Green Building, né, específico de construção, Journal of Construction Engineering and Management, também bastante ligado à construção, Sustainability Science, são os principais
entre outros que estão expostos. Nessa disposição aqui, nós temos mais ou menos uns 150, em torno de 150 artigos trabalhados, avaliados, né, dentre outros que foram levantados. Por que 150 não mais? Porque a gente, através de análise de conteúdo, né, e do que realmente traz ou agrega para esse tema, a gente foi selecionando, né, esses artigos. Para a gente entender um pouco da evolução desses nossos estudos, né, em 2012, a gente iniciou na esquerda lá, superior esquerda, a gente iniciou com um modelo que trabalhava, então, com 5 fases, as fases tradicionais do ciclo de vida de projetos, e nas áreas de conhecimentos também trazidas pelo PMI. Mas o que eu saliento é a forma como as dimensões, né, de sustentabilidade, triple bottom line, ou como nós entendemos que deveria ser no desenvolver de um projeto, elas deveriam estar sendo colocadas ou pensadas tanto horizontalmente como verticalmente, passando pelas fases desde iniciar o projeto até encerrar o projeto, e passando pelas áreas, né, de custo, recursos humanos, enfim, todas as áreas citadas pelo PMI e aí que a gente colocou no modelo. Agora, depois disso, né, fazendo esse cruzamento, que a gente buscou lá do PMI, as ações, algumas delas como parte da metodologia, e depois os questionamentos que vieram lá de uma formatação já desenvolvida, mas em outro formato de medição pelo Instituto Ethos, né? A contribuição aqui, nessa evolução, que não estava elencado no modelo lá, inicialmente trabalhado pelo Instituto Ethos, é de usar outros modelos aqui de variáveis de sustentabilidade na ótica triple bottom line para fazer para responder essas questões e poder tirar dali uma ponderação, né? Consolidando então essa avaliação de sustentabilidade. Depois eu vou apresentar uma aplicação disso daqui para vocês. E atualmente, já então, primeiro, segundo, terceiro ponto aqui dos nossos estudos, a partir então de cerca de 25, 30 modelos teóricos, nós chegamos a uma redução de alguns construtos, né, para cerca de 35, em torno de 13, especificamente 13 construtos ou variáveis aqui da dimensão econômica, 11 na dimensão ambiental e 13 na dimensão social. Para que isso? A gente focou no estudo de sustentabilidade já desenvolvido em gestão de projetos, para tentar encontrar alguma redução de modelos que pudesse ser mais facilmente incorporado em metodologias de gestão de projetos. Então, nós estamos nessa fase de modelamento dessas variáveis, né? Em seguida, eu já comento um pouquinho mais. Não vou elencar cada uma individualmente, mas só para vocês terem uma ideia, a gente, nas dimensões econômica e ambiental, a gente partiu de quase 300 variáveis, né, trabalhadas muitas vezes individualmente, separadas, num setor, por exemplo, de hidrelétricas, ou mesmo na construção civil, e tentamos consolidar isso, tá? Então, de quase 300 em cada dimensão, a gente tentou trazer
para mais ou menos 10, 13 variáveis. E, mais recentemente, a gente está estudando, ao mesmo tempo, validar isso aqui, que está elencado de forma gráfica nesse lado esquerdo, desse modelo, né? E também entender a relação, se isso realmente influencia ou contribui positivamente para o sucesso em projetos. Desse lado aqui de sucesso, a gente avaliou algumas dimensões tradicionais de eficiência, impacto para o cliente, para a equipe, enfim, preparação para o futuro, e também uma nova dimensão constatada em alguns artigos bem recentes, que tratam da dimensão sucesso e sustentabilidade. Bom, uma aplicação prática a gente fez e se configurou num estudo ex post facto de alguns projetos de melhoria de processo de produção, organizacional como um todo, recursos humanos, enfim, reestruturação de pequenas organizações no sul do Brasil, e tentamos avaliar a inserção desses conceitos, analisando diagnósticos de projeto iniciais, orçamentos, relatórios finais de projetos, e também com entrevistas com o responsável por esses projetos. Aqui a gente pode ver, então, de novo, a ideia do desenho, né, do modelo, mas aqui a gente tem, então, um formato simples de avaliação, tentando ponderar, claro, qualitativamente aqui, nessa resposta a esses questionamentos, o possível nível com o qual essas ações ou questionamentos aqui estão sendo realizadas sob a ótica de algumas variáveis, no caso de sustentabilidade. Isso 5 fases, modelados em cada fase, por dimensão, em cada fase, né? Nós temos uma planilha simples de Excel, mas que dá uma ideia inicial de alinhamento a esses conceitos de sustentabilidade. Então, tem exemplo aqui de 2 casos e de 6 casos, e a gente pode ver que ambos seguem, se for 2 ou 6, a ideia é que a gente pudesse fazer até mais, aumentar essa amostra, mas olhando para os gráficos, segue uma ideia de alinhamento, né? E a gente pode ver, então, que, olhando para os grupos de processo, o grupo de processo de planejar e monitorar é o que mostrou para a gente menor esforço ainda em sustentabilidade, em torno de 30% de alinhamento a essa sustentabilidade de triple bottom line, como a gente está analisando. E os processos de executar o projeto e encerrar o projeto, um alinhamento um pouco maior. Talvez porque na execução, ou principalmente na execução, no ato de fazer, acaba tendo as dificuldades e se coloca em prática algumas ações a mais. Quando a gente olha o nível geral de alinhamento, de sustentabilidade, olhando 2 casos, a gente percebe, em média, 43%, e olhando 6 casos, um pouco menos, né, um pouco mais diluído, 41% de alinhamento. Olhando todos os seis projetos, né, nas 3 dimensões, média das 3 dimensões. Nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber que, tanto em 2 projetos, né, analisados, como em 6, o que destaca são as pontas aqui da dimensão econômica, né? E talvez porque nesse universo de pequenas empresas estudadas, né, tem uma relação com sobrevivência, né?
e também isso a gente percebeu em relatos dos responsáveis, né? Então, nesse universo de pequenas, né, a gente sabe que a questão econômica, pensando em sobrevivência, ela às vezes é mais forte. Aí as outras dimensões, social e econômica, requerem maior investimento e no universo de pequenas empresas fica mais complicado. E essa colocação de que, ou constatação nossa de que a dimensão econômica e ambiental e social ainda merece mais atenção, já em 2005 era citado, né, por Labouche, Brent Van Aert, que diziam dessa difícil alocação de recursos para melhorar essas duas dimensões, nesse caso, em projetos mais voltados, então, até mais para o operacional, né? Bom, algumas conclusões aqui. Quanto ao modelo, a gente, como está na fase inicial, mesmo assim a gente conseguiu tirar uma conclusão a partir dos dados que nós percebemos nessa avaliação, em conjunto com entrevista e análise de documentos, né? Mas que, no geral, é bastante limitado ainda e a gente precisa trabalhar muito mais, né? Talvez, se a gente tivesse aplicado em alguma organização mais específica, né, de grande porte, talvez, seriam diferentes resultados, mas isso a gente vai estar verificando na sequência dos nossos estudos. E, na verdade, a gente percebe que nada mais que a resposta que a gente teve é que a gente precisa trabalhar mais essas formas de identificar variáveis de sustentabilidade e como elas estão integradas na função de gerenciamento de projetos. E é o que a gente está fazendo, né? Com pesquisa futura, melhorando, né? Melhorando o próprio modelo a partir de estudos já realizados, né? Tentando chegar à validação, né? Validação de variáveis, né? Para que a gente consiga um modelo mais aplicável, de simples aplicação, como mostram as lacunas de pesquisa. Então, aqui, só para a gente falar um pouquinho mais do que é atual, né? A gente, então, hoje está trabalhando nessa questão de identificar as variáveis que poderiam ser trabalhadas em gestão de projeto, né? E do outro lado, como eu falei, um modelo de sucesso e entender essa relação, né? De que forma essas variáveis, se aplicadas, se é que elas são aplicadas mesmo, se elas afetam a questão de desempenho dos projetos individuais ou, né, olhando o conjunto de projetos, tá? Nós temos agora proposto para, dentro do estudo, de fazer uma validação fora do país, tentar fazer um estudo com vários estudiosos na área de projetos e também na área de sustentabilidade, para chegar num modelo, né, num conjunto, diria assim, um conjunto de variáveis que realmente possam ser estudadas, confirmadas e aplicáveis, né, mas que essa relação também, a gente espera que ela seja positiva, né? Acho que era isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a Marli por ter me convidado aqui para participar desse fórum e aos demais pessoas que estão aqui presentes, assistindo a gente e assistindo a gente aqui online também. Bom, sou o professor João Arantes, eu venho lecionando na Fundação Vasolini já há 10 anos, né? Um pouquinho mais até, né? E na parte de simulação de um projeto, né? Bom, eu sou autor de alguns livros na área de gestão de projetos. Um deles é Desvendando Sistemas, que trata mais de pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o que é o tema da palestra de hoje, no fórum de hoje, que seria sobre complexidade em projetos, né?
Bom, então acho que seria legal primeiro a gente falar, bom, o que é complexidade, né? Cada um tem uma definição, então vamos lá para os romanos, né? Vendo o latim complexos, né? O que contém, né? Mas, na verdade, se você for assim pensar quando você pensa em complexidade, você pensa, olha, alguma coisa intrincada, alguma coisa complicada, alguma coisa composta assim de várias partes, interconectadas e interrelacionadas. Opa, leu lá no livro, lembra? É a definição de sistemas, né? Isso mesmo, né? Um conjunto de elementos interrelacionados, interconectados que formam todo o complexo. Então, complexidade e sistemas estão altamente relacionados, né? Bom, preparando aqui para a palestra, eu falei, o que eu vou falar lá no fórum da Marli, né? Eu falei, bom, então vamos procurar ali o pessoal que trata do assunto, né? E o pesquisador, um dos pesquisadores de maior destaque é o professor John Sterman, do grupo de sistemas dinâmicos do MIT, né? Aí tem um artigo que fala sobre gestão de projetos, etc. e tal. E nesse artigo fala, olha, projetos de larga escala pertencem à classe de sistemas dinâmicos complexos. Aí junta logo as duas coisas, né? Ele vê umas 4 características aqui que eu vou dar alguns exemplos bem simples aqui nessa palestra, né? Ele fala, olha, os projetos são extremamente complexos, consistindo de múltiplos componentes interdependentes. São altamente dinâmicos, o que é isso, né? Envolvem processos de realimentação, o que é isso também? E fala que tem também relacionamentos não lineares e dados quantitativos e qualitativos. Se você ler o artigo dele, ele vai a fundo em cada uma dessas coisas. Mas vamos dar uma visão panorâmica aqui do que a gente poderia entender por isso, né? Bom, o que é um sistema dinâmico? É que muda de estado ao longo do tempo. Se você for pensar em projetos, tem muitas situações dinâmicas. Inclusive o estado dos funcionários, né? Eles passam um estado de contratação, ele vai evoluindo ao longo do tempo, vai ganhando mais qualificação, e um belo dia ele é premiado com uma promoção, né? Ou com uma demissão, alguma coisa assim. Ele está mudando de estado ao longo do tempo. Mas não é só o funcionário que está mudando de estado ao longo do tempo, né? Se você for pensar no projeto em si, o projeto também é dinâmico, que ele muda de estado ao longo do tempo. Então, por exemplo, mudança de escopo, apesar de ser uma coisa muito chata, muito desagradável às vezes, ocorre o tempo todo com todos os projetos, né? Isso aqui, infelizmente, no mundo real é isso aqui, né? Erros e retrabalhos. O retrabalho é uma coisa que a gente não gostaria de fazer. Fazer de novo aquilo que a gente deveria ter feito certo da primeira vez. Mas o retrabalho também está sempre presente em projetos e está afetando aqui o estado do projeto, né? E tem vários atrasos envolvidos. E quando a gente pensa no projeto complexo, atraso de fornecimento, atrasos na criação dos planos, atrasos gerenciais e por aí afora, né? Então, se você somar aqui essas coisas todas aqui, vai dar para você entender esse primeiro ponto aqui do Sterman, né? Que olha, que são altamente dinâmicos, né? Bom, eu vou mostrar algumas figurinhas aqui para vocês, e nessas figurinhas vocês vão ver que vão ter umas setinhas assim com sinal mais e com sinal menos, né? Então só para as pessoas não ficarem muito perdidas nisso, só um exemplo aqui bem simplesinho, né? Quando a gente falar em relação causal, é uma relação entre duas variáveis, né? E uma relação causal positiva mostra um relacionamento diretamente proporcional. Dá um acréscimo na primeira variável, a segunda variável sofre um acréscimo, um decréscimo na primeira, a segunda variável sofre um decréscimo. Ou seja, variações no mesmo sentido. Exemplo, aumenta a cumilança, aumenta o tamanho da minha pança, né? Reduz a cumilança, o tamanho da minha pança seria menor do que seria se eu tivesse mantido o mesmo nível de cumilança. É sempre em relação ao estado anterior, né? Bom, e a relação causal negativa é o inverso disso, né? Se aumenta a primeira variável. Desculpa, você dá um acréscimo na primeira variável, a segunda variável sofre uma variação no sentido contrário, de decréscimo. E vice-versa. Dito isso, voltemos ao Sterman, né? Que ele falava, olha, então os projetos, eles envolvem processos de realimentação. Aí eu trouxe um exemplo aqui, que eu costumo aqui cobrir lá no meu livro, que é uma dinâmica assim, bastante comum em projetos, que é o ciclo do retrabalho em projetos, né? Você imagina o seguinte, né, que essas tarefas a fazer provavelmente aqui vêm dos projetos que são encomendados, e você faz o da ABS e tem 200 mil coisas para fazer. Quanto mais tarefas para fazer, normalmente maior pressão gerencial, e a gente aprende em todos os cursos aqui, chicotão neles, né, e eu vou trabalhar, e trabalhando, eu vou reduzindo aqui o número de tarefas a fazer. Isso é um ciclo negativo, e a gente está tentando explicar de uma forma assim, bem intuitiva o que é o mapa sistêmico, né? Como é que você descreve estruturas presentes em projetos usando algumas ferramentas de modelagem, né? Mas a ideia é a seguinte, né? Que o ciclo aqui de finalização de tarefas é um ciclo negativo, né? Você vai pressionando, você vai querer reduzir o número de tarefas a fazer.
Mas aí a gente começa a falar aqui que os sistemas dinâmicos às vezes são meio contraintuitivos, né? Se você mantiver essa pressão por algum tempo ou por muito tempo, provavelmente vai aumentar a fadiga. Aumentando a fadiga cai a qualidade, cai na qualidade aumenta o retrabalho. Opa! A gente está criando agora um ciclo aqui externo, que é um ciclo positivo, que é a geração de tarefas pelo retrabalho. A gente poderia traduzir de uma maneira mais simples aqui, não sei se alguém de vocês já atolou alguma vez com o carro, né? Aí o carro atolou, aí quando o carro atolou você pisa mais ali no acelerador tentando tirar o carro, né? Na verdade o carro afunda mais, é mais ou menos isso, né? Você está pressionando mais aqui, pelo aumento da fadiga que é da qualidade, você está gerando mais tarefas pelo ciclo de retrabalho, né? Tá sendo bem... No moral da história, às vezes o gerente em pânico aí começa a usar todas as ferramentas gerenciais que ele aprendeu ou que não aprendeu, né? Então fala, olha, eu vou tentar controlar aqui o projeto, marcando algumas reuniões longas e infrutíferas. Eu comento com meus alunos da pós-graduação, normalmente eles já participaram de alguma reunião bacana, que começa às 8 e vai até 1 hora da tarde, né, naquela mesa dos horrores das empresas. Normalmente eles participam algumas vezes disso, né? Tem alguns efeitos, um efeito ali que ele vai deixar de fazer o que ele deveria estar fazendo, né? Que está participando dessa reunião infrutífera. E o segundo efeito é que vai aumentar ainda mais a fadiga. Se você já sofreu isso alguma vez na vida, provavelmente você se viu aqui, nessa situação, né? O que eu estou fazendo aqui nessa espiral da morte do projeto, né? Bom, uma alternativa assim bastante covarde é tentar mudar de área dentro da empresa, né? Uma outra alternativa assim mais audaciosa, vamos embora da empresa, né? Mas na verdade, se você qualquer uma das duas alternativas, pior para quem continua ali, né? Porque vai ter as tarefas para fazer com menos gente, né? Moral da história, né? Por que eu estou mostrando esse exemplo aqui simples, né? Porque, olha, a gente está estudando aqui projetos, né, e quando o Sterman fala em realimentações, a gente vê aqui que tem vários aspectos aqui dinâmicos, né, tem vários ciclos envolvidos, ciclos que se sucedem, ciclos positivos que levam ao crescimento exponencial, por exemplo, número de tarefas para fazer pelo retrabalho, ciclos negativos que levam à finalização de tarefas pela pressão gerencial, né? Moral da história, esse desenhozinho aqui, esse cartoon que eu fiz aqui, para mostrar uma ideia intuitiva do que é um mapa sistêmico, né? Quem nunca viu isso talvez ache assim um pouco complicado à primeira vista. Mas na verdade a gente aprende a criar mapas sistêmicos passo a passo, fazendo bastante número assim, bastante grandes exercícios, né? Bom, moral da história, a gente falou um pouquinho aqui de projetos complexos como sistemas dinâmicos que envolvem realimentação. Vou comentar um pouquinho sobre não linearidade e dados quantitativos e qualitativos em projeto, né? Bom, para a gente falar em não linearidade, seria interessante a gente tocar aqui en passant, assim, bem superficialmente, em estoques e fluxos, né? Eu fiz aqui um diagraminha bem simples para mostrar um pouquinho dessa ideia no projeto, né? Pensando assim, a grosso modo, no projeto, o projeto pode ser entendido aqui como dois estoques, né? Um de trabalho a fazer, que começa assim bastante cheio de coisas para fazer aqui, e outro vaziozinho aqui, que é o trabalho feito, né? Bom, um projeto nada mais é a gestão de projeto que passar a transformar o trabalho a fazer em trabalho feito. É claro que isso envolve aqui pessoas, produtividade, qualidade, mas não vou entrar muito nesse detalhe não, né? Eu só estou imaginando aqui, olha, que se o mundo fosse perfeito e todas as pessoas fossem felizes, isso A ia para B e a gente acabava o projeto, né? Não teria erro nem nada, né? Mas o mundo não é perfeito, nem as pessoas são felizes e ponto, né? Uma parte do trabalho feito aqui vai por esse cano aqui, vai pelo ralo aqui, para um outro estoque que eu estou chamando de retrabalho não descoberto, né? E o chato disso é que é um retrabalho não descoberto. Em um determinado momento ele vai ser descoberto. E quando ele for descoberto, ele vira aqui um trabalho a fazer de novo e se junta a esse primeiro estoque e vem, né, o ciclo do retrabalho aqui em projeto. Evidentemente que às vezes você fez certinho o que você tinha que fazer, mas o cliente mudou de ideia. E quando ele muda de ideia, ele transforma o trabalho feito em trabalho aqui obsoleto ou em retrabalho descoberto. Ele colabora também para essa dinâmica, né? Bom, mas o que tem a ver com as não linearidades? Vamos pegar um caso simples aqui. Você imagina que você tem um projeto e surgiram algumas mudanças aqui de escopo definidas pelo cliente. Fala, olha, eu quero mudar tal coisa e tal coisa, né? Bom, normalmente aqui os gerentes vão tomar algumas medidas gerenciais tentando resolver o problema aqui ocasionado pela mudança aqui do escopo feito pelo cliente. Bom, algumas medidas gerenciais, né, usuais, eu vou contratar mais alguém aqui, né, provavelmente aqui vai aumentar o número de pessoas, ou talvez eu vou trabalhar um pouquinho mais na hora extra com as pessoas que eu tenho aqui envolvidas no projeto, né? Ou então eu vou tomar alguma medida aqui tentando comprimir os cronogramas. O que é comprimir cronogramas? Tentar fazer com que o projeto aqui termine no prazo aqui, mesmo não tendo sido concebido idealmente para essa condição, né? Bom, aí que vem os efeitos de segunda ordem, né, que vem os efeitos não lineares, né?
coloquei aqui em vermelho, né? Provavelmente você aumentando a hora extra, pode aumentar a fadiga, aumentando a fadiga pode cair a qualidade, caindo a qualidade, você vai impactar na maneira que o trabalho vem sendo feito, na maneira que o trabalho vem sendo descoberto, né? Ou seja, pumba, né? Uma flechada aqui no coração do projeto, né? Provavelmente você contratando pessoas, legal, você vai impulsionar o projeto em um determinado momento, mas não vai ser agora não, né? Porque esse momento, quando você contrata, as pessoas vão precisar de um treinamento. E adivinha quem é que vai dar esse treinamento, né? Quem estava trabalhando no projeto, provavelmente vai impactar aqui a produtividade e vai reduzir ainda mais a velocidade aqui que o trabalho estava sendo feito, né? Comprimir cronogramas é uma coisa bastante divertida, né? Porque gera trabalhos fora de ordem. E trabalhos fora de ordem gera problema vai impactar a moral, impactando a moral vai impactar tudo aqui, né? Bom, então acho que com esse exemplinho assim, um pouquinho simples, né? Eu queria ressaltar essa última coisa aqui que o Sterman estava falando, né? Olha, de relacionamentos não lineares. E o que seriam esses dados quantitativos e qualitativos de um projeto, né? Esse último aspecto aqui, você imagina que você pode transformar esses modelos aqui de estoques e fluxos em modelos computacionais, né? Em modelos computacionais, aí você pode realizar simulações computacionais. Mas realizar simulação não é para se divertir, né? Para ficar horas assim vendo gráficos coloridos bonitinhos, não é para isso não, né? É para você simplesmente fazer análise de cenários, né? É uma coisa interessante que esses simuladores dinâmicos, eles permitem você colocar aqui dados qualitativos em relação, por exemplo, pressão gerencial do 0 a 1, 0 a 100%, né? Qualidade, você pode testar diversos cenários e ver o impacto resultante no seu projeto, né? Bom, falamos nisso tudo aqui, provavelmente se você tem interesse por esse tema, né? Você pensa, bom, e daí? O que o gestor aqui ganha disso, né? Então eu queria colocar um pensamento aqui do Sterman que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, as pessoas mesmo especialistas, ou seja, engenheiros, administradores, gerentes de projeto, têm uma grande dificuldade em inferir corretamente o comportamento dos sistemas, né? De sistemas complexos e dinâmicos. Porque os sistemas, via de regra, têm um comportamento às vezes contraintuitivo, né? Vai oposto ali ao que você imaginava, né? Bom, legal, a gente falou assim, eu acho que nesse fórum aqui seria interessante dar algumas dicas, né? Como prosseguir aqui, onde é que eu vou estudar mais sobre esse assunto, como eu posso me aperfeiçoar no tema, né? E uma coisa que é interessante, né, que a gente às vezes conversa bastante na Vanzolini, né, que olha, é legal, a teoria é fundamental, né, para fazer, mas se você tiver a prática aqui, você imagina, né, eu terminei, eu sou um gestor teórico de projetos, negócio meio estranho, né, então é legal você ter teoria e prática, né, para não virar um engenheiro teórico, um médico teórico, um gestor teórico, né, eu acho que isso é importante. O que a Fundação Vanzolini tem oferecido isso, eu acho que é bastante inovador aqui no Brasil, né? Nesses dois cursos aqui, do curso de especialização em gestão de projetos e em gestão de projetos TI, ele está estruturado para dar não apenas a teoria, mas também a prática, né? Ou seja, os alunos ali durante os 2 anos ali do curso, na primeira parte do curso, ele tem a parte mais teórica, planejamento, gestão de risco, qualidade, por aí afora, né? Comunicações e projeto. E lá para o final, eles vão ter que enfrentar um projeto, ou na verdade uma gama de projetos práticos com clientes reais e para levar a criação de um produto ou um serviço real, né? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui desses projetos que vêm sendo feitos desde 2003 até 2013, né? Eu ia pedir depois um favor para a professora Mali, para a gente colocar um link ali para a página dos projetos ali dos alunos, né? Que se você verificar aqui, for acessar essa página, você tem aqui do lado esquerdo, nessa aba aqui, ano 2000, começa lá em 2003, até 2013 e as turmas. E se você clicar em cada um desses itens aqui, você vai ver o blog de cada projeto, desde a concepção do projeto, planos de risco, qualidade, matriz de responsabilidade, monitoramento, controle, lições aprendidas, tudo, né? Então, quando a gente fala assim, olha, projetos reais, esses projetos são realizados com diversas instituições sociais. O que a gente escolheu aqui, né? Olha, vamos fazer projetos que tragam benefício para os alunos, que coloquem em prática aquilo que eles aprenderam aqui ao longo do curso, né? Mas que traga benefício também para a comunidade, né? Ou seja, não basta assim, eu vou colocar em prática, mas vou dar alguma coisa aqui de volta para a comunidade que é responsável pela minha formação, né? Então a gente tem feito projetos com creches, casas de acolhida,
que são os antigos orfanatos, lares de idosos, grupos de apoio a adolescentes, instituições que prestam assistência a pessoas doentes, como, por exemplo, a CAI, que trata de pacientes com câncer, instituições que prestam apoio de vítimas de violência, né? Leprosários e por aí afora. Né? Então, a gente tem feito alguns projetos sociais. Eu queria mostrar aqui assim, alguns números, assim, estimativas. Né? Foram 200, estimando o número de projetos. Se você for pensar de 5 a 10 mil reais cada projeto, dá uma coisa por volta entre 500 e $1 milhão que foram levantados ao longo desses 10 anos. Um número assim bastante expressivo, né? Se você for pensar que isso são projetos acadêmicos, né? Mas mais expressivos que isso, seria interessante ver o benefício social que isso tem trazido, né? Eu coloquei aqui, eu fiz um estudo aqui dos projetos ao longo do tempo, né? E à medida, a gente começou com um projeto por turma, cada turma de 30 tinha um projeto só, mas isso foi mudando a partir de 2008 e hoje em dia, cada turma de 30 alunos tem mais de 7 projetos, né? Que eles podem escolher entre essas diversas instituições. Todos os projetos, eu coloquei um exemplo de um projeto que está rolando agora, que é um projeto que está sendo feito ali com um lar de idosos, Vila Mascote. Mas todo projeto normalmente tem mais ou menos essa estrutura, né? Mostra um planejamento, semana a semana, projeto, orçamento, as estratégias, status report, andamento do projeto. E mais importante, as lições aprendidas. E muitos deles vocês vão encontrar mapas sistêmicos, né? Ou seja, antes de eu partir para uma ação, eu quero entender quais são as possíveis consequências dessas minhas ações, né? Bom, olha, ao longo desses 10 anos foram mais de 38 instituições aqui envolvidas. Eu acho que é um número também bastante expressivo de parceiros que a Fundação Vasolini tem. Então, 24 ONGs, a gente fez instituições com órgãos públicos, Subprefeitura Sé, Pinheiros, Butantã, com SECO Ibirapuera, com escolas, mesmo com a Fundação Vasolini fizemos alguns projetos, até com a igreja, né? Tem alguns parceiros aqui que são aqueles parceiros mais fiéis que estão assim em todos os cursos, né? Que é o Lar São José, que trabalha ali com creche, né? CCV com crianças, o Espaço Claret com adolescentes, desenvolvem várias atividades, música, arte, etc., computação. GAPS, que trabalha com adolescentes também aqui em Osasco. SECO Ibirapuera é um órgão público que trata com pessoas que têm algum problema, tipo problemas psicológicos, psiquiátricos ou todo tipo de problemas, né, que precisam se reintegrar à sociedade por meio de algumas atividades. Lá Vila Mascote, idosos, Instituto Fazendo História, que é o instituto que trabalha com dezenas de casas de acolhida. Instituto Herdeiros do Futuro, que trata com crianças vítimas de violência sexual. E as subprefeituras. E também com o Hospital das Clínicas. A gente vem trabalhando em vários projetos com o grupo de hemofilia do Hospital das Clínicas da USP, né? Isso aqui é uma coisa interessante que, na verdade, as ações dos alunos podem ser pontual, né? Olha, esse ano fiz um projeto com o Lar São José, né? Mas, na verdade, ao longo dos anos, já foram feitos mais de 36 projetos, ou seja, para as instituições é uma atividade contínua, ou seja, a cada 12 semanas tem novas turmas e novas turmas realizando mais projetos, né? Então isso é uma coisa também bastante interessante, a gente não fazer um projeto só e ir embora, né? Quanto aos tipos de projeto, olha, tem de todos os tipos, né? Tem desde projetos aqui de reformas, projetos de engenharia, pintura, troca de piso, troca de teto, né? Troca de cadeiras, troca de janelas, né? Até aquisições de comida, aquisições de brinquedos, aquisições de instrumentos musicais, livros, olha, foram inúmeros projetos aqui. É uma gama enorme de projetos. Projetos que envolvem desenvolvimento de sistemas, para o pessoal da área de TI, projetos diversos para o pessoal da área do CGP, né? Bom, eu coloquei alguns aqui, né, que reforma instalações, eu falei para vocês aqui, arrecadação de gêneros alimentícios, isso é muito que a gente faz. Criação de bibliotecas, a gente já criou várias bibliotecas em diversas ONGs e comunidades. Desenvolvimento de software, bancos de dados, IRPs já foram feitos. Consultoria, às vezes alguma dessas ONGs tem problemas gerenciais e eles pegam a consultoria dos alunos, né? Centros de inclusão digital e por aí afora, né? Bom, eu queria comentar assim que, na verdade, se você for pensar do ponto de vista sistêmico, mais interessante do que você pensar num evento específico é você pensar num padrão de comportamento ao longo do tempo.
Porque o padrão de comportamento ao longo do tempo é devido a uma estrutura do sistema que leva à realização desse padrão, né? Então, vou analisar, se a gente está falando em projetos complexos, vou analisar a Fundação Vasolini mesmo, os projetos CGP e CGPTI. Então, ao longo dos anos, a avaliação tanto dos cursos quanto a avaliação do professor são avaliações muito boas, ou seja, é um curso maduro, um curso que está em bastante desenvolvimento, né? Bom, moral da história, né? Por que eu quis trazer esse exemplo? A gente está falando em projetos complexos, a gente está falando em pensamento sistêmico, né? Eu acho que não pode ter aqui assim, na Vanzolini, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente prega uma coisa e faz outra. Não, o que a gente prega a gente faz, né? A gente pensa sistemicamente para tentar resolver os problemas e passa isso para os alunos, né? Ou seja, a visão sistêmica do projeto, a visão da complexidade do projeto, é uma coisa que a gente acha fundamental na formação dos nossos alunos. Tanto é que a Marli e o Renato estão lançando esse ano um curso, uma versão bem focada mesmo em projetos complexos. Então, gestão de sistemas e projetos complexos. Isso aqui é uma novidade aqui no Brasil, tratar desse tema, e um curso de capacitação, um curso de menor duração de 1 ano, né? E que eu acho bastante interessante aqui, que junta um pouquinho as coisas que a gente está vendo aqui nesse fórum aqui do LGP, né? Olha, a palestra anterior aqui, sustentabilidade em projetos, a gente está falando de dinâmica de sistemas, equipes virtuais, gestão da qualidade e por aí fora, né? Ou seja, eu acho que esse é um próximo passo, é um curso aqui que eu estou com bastante expectativa, acho que vai fazer bastante sucesso, acho que vai ser bem interessante, né? Bom, maiores recomendações, quem gostou desse assunto, né? Bom, tem mais, esse é o livro que é adotado na Fundação Vasolini, o Desvendando Sistemas, é o meu último livro, né? Sorry. Outra fonte de informação mesmo, vá no site da Vanzolini, que tem lá os links e descrição dos cursos CGP e CGPTI. No meu site tem a dinâmica, tem o link lá para os projetos realizados pelas turmas dos dois cursos, né? Há algum tempo atrás, no meio desse ano, a gente criou um site também já em inglês, é systemdynamics.com.br. Isso aqui foi inicialmente criado para atender uma demanda do programa de mestrado da FEA, né, com a professora Adriana, e está lá, e a gente pretende criar isso aqui e ampliar cada vez mais, né? Com um e-mail para contato, jarantes@alum.mit.edu ou arantes@gerenciadeprojetos.com. Bom, então, se falar rapidamente assim sobre isso, queria agradecer a professora Marli por essa oportunidade e estou aberto aí a qualquer dúvida, um bate-papo, enfim. Obrigada, Arantes, pela apresentação. Então tá. Então vou convidar vocês dois aqui para virem sentar aqui no banquinho para a gente começar a discutir. Eu vou fazer, para inaugurar aqui a pergunta, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que liga essas duas palestras, né? A questão da sustentabilidade e a questão de projetos complexos. Nos dois casos, né, você até deu um exemplo lá dos mapas causais, das mudanças do cliente. Nos dois casos, quando você tem um projeto complexo no sentido dele interagir muito com o ambiente externo, você acaba gerando, né, essa relação com os stakeholders externos que geram vários fluxos de realimentação e muitos deles, né, com relações não positivas. Né? E sustentabilidade, isso ocorre muito com comunidades, com agências reguladoras, né, no sentido até mais amplo, né, se a gente lembrar dos movimentos de junho, né, quando de fato o potencial social do projeto é grande, a sociedade até pode se mobilizar num sentido mais amplo, como a gente viu aí no projeto da Copa das Confederações, que foi estopim de algumas manifestações. E com impactos absolutamente grandiosos na dinâmica interna do projeto, que às vezes ignora essas relações de realimentação. Então, queria que vocês dois, um olhando mais pelo lado da sustentabilidade, o outro olhando mais pelo lado da modelagem,
Como é que a gente pode tratar a questão da gestão dos stakeholders dentro dessa lógica de sustentabilidade e de dinâmica de sistemas. Obrigado, Marli. É uma coisa engraçada, né, que quando eu estava preparando a apresentação de hoje, eu estava pensando justamente nesse aspecto aqui, né? Eu dei esse exemplo aqui das manifestações, mas é engraçado, né, que às vezes você imagina que os nossos gestores, que os nossos políticos, né, tenham uma visão sistêmica, né? Você espera isso, olha, né, ele está assumindo aqui, sei lá, a prefeitura, um governo, uma presidência. Te imagina que ele pelo menos pense um pouquinho, ou tem algum assessor que pense, né? Quais são as consequências, os efeitos assim de segunda ordem, né, das ações gerenciais que são tomadas, né? Porque senão é tipo assim, né? Você está sempre surpreendido aqui pelo desfile do 7 de setembro, né? Você sabe que vai chover em janeiro, né? Vai chover em janeiro, vai alagar essa cidade, né? A gente já sabe, na tragédia da morte anunciada, né? Então como é que a gente poderia resolver esse problema, né? Para todo ano não ser surpreendido, né? Opa, choveu. Opa, alagou. Opa, congestionamento. Opa, perda de milhares de dólares, mortes, etc, etc, né? Então uma forma assim de pensar isso, e um dos casos que eu trago lá no livro, né? É justamente isso. Olha, então eu tenho um problema aqui, por exemplo, sei lá, alagamento aqui que ocorre aqui na cidade de São Paulo, né? Que ocorre todo começo de ano, né? Com o verão, né? Como é que eu resolvo esse tipo de problema do ponto de vista sistêmico, né? Como é que eu alinho programas e projetos de duração maior do que a duração de um mandato para resolver esse problema? Que se você não planejar, se você não pensar nesse aspecto dos sistemas, que as cidades são sistemas, né? As suas ações vão ser ações que talvez no máximo vão trazer uns benefícios curtos para a tua próxima eleição. Programa Mais Médicos, só que diversão, né? Mais Médicos, né? Você faz um programa, um estardalhaço, mas não está resolvendo problema nenhum. Que o problema do Brasil, a gente sabe que não é falta de médico, né? É falta de infraestrutura médica, né? O médico é ali o topo da pirâmide, né? Mas precisa do hospital, precisa do enfermeiro, precisa do posto, precisa do medicamento, precisa de muitas outras coisas. Não adianta mandar um monte de médicos cubanos, né? Para tentar resolver um problema da saúde do Brasil, que não vai resolver de jeito nenhum, né? E a gente sabe muito disso. Mas por quê, né? Se for pensar assim no curto prazo, isso aqui dá votos, é uma coisa eleitoral, né? Olha, eu estou ganhando no curto prazo, mas no médio e longo prazo a população está perdendo muito. E não se pensa nas consequências, não se pensa nos efeitos da segunda ordem, não se pensa onde é que a gente está jogando o nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro suado, o dinheiro que a gente paga impostos, né? Então eu acho que isso é uma falha, eu acho que é uma coisa assim que seria interessante que custa muito formar os nossos políticos, né? Então o político aqui ele entra, exerce um cargo, né? Então depois de 4 anos ele começa mais ou menos a entender a dinâmica da cidade. Talvez para a próxima gestão ele tenha uma visão um pouco melhor. Por que não melhorar a aprendizagem dos nossos políticos? Se a gente submete os pilotos aos laboratórios, aos simuladores de voo, que simulam os voos, simulam diversas situações para mudar o modelo mental, por que não usar um simulador gerencial para mudar os modelos mentais dos nossos tomadores de decisão? Então, por exemplo, nessa tua iniciativa do laboratório aqui de gestão de projetos, acho que é nesse sentido mesmo, né? A gente dá ferramentas, dá meios para os gestores conseguirem gerenciar de uma forma mais inteligente as nossas cidades, enfim, né, os problemas que eles estão enfrentando. Bem. Oi. Bom, como eu falei antes, mas antes, os dois temas, né, eu acho que eles se casam perfeitamente, né? E eu falei antes que é um objetivo nosso, né, tratando o tema sustentabilidade em gestão de projeto, de não trazer mais um complicador para projetos, né, que muitas vezes está, né, na mão do gerente de projetos. E a gente tem lido alguns materiais e escutado, enfim, eventos de próprios colegas que atuam na área. Por exemplo, lá vem ele com mais um complicador, né? A gente não gostaria que fosse isso, né? Que pudesse realmente contribuir, né? Não ter a necessidade de estudar a complexidade, né? uma ferramenta para trabalhar a complexidade, mas enfim que a sustentabilidade fosse alguma coisa para contribuir, né? De forma simples, né? Porque a gente sabe que a função de gestão de projetos ela está com o pé também fora da organização, né? Em N fatores
externos que afetam os projetos, né? Às vezes sem muita gerência por parte do gestor de projetos até. E no caso da sustentabilidade, diria assim, principalmente a dimensão social e ambiental, né, elas afetam muito a parte externa, né, dos projetos, né? Então, quisera nós aqui conseguirmos estudar, desenvolver algo que venha contribuir, facilitar a vida desses gestores de projetos para que a gente consiga evoluir, né? Não complicar, não tornar mais complexo ainda a rotina da gestão de projetos, né? A ideia é que a gente consiga evoluir nesse tema aí. Eu acho assim, uma coisa muito interessante quando a gente vê uma preocupação maior com a questão da gestão de stakeholders, que passa a ser até o PMBOK criou uma área, mas a gente vê que os modelos eles têm um foco mais de mapeamento, né? Então, identificar a saliência do stakeholder e verificar o comprometimento, o envolvimento. Mas a gente precisa ter uma visão da dinâmica, né, da dinâmica dele como requisito, dele como contribuição. E isso a gente só consegue pegar se nesses mapas a gente conseguir colocar também os stakeholders externos. Por quê? Porque quando a gente consegue modelar, mesmo que o efeito seja diverso, eu estou percebendo o impacto disso, né, e modelando o tempo todo. Então, pensar a relação com os stakeholders a partir de uma visão sistêmica, que tem requisito, mas tem contribuição, e que esses fluxos de requisito e contribuição podem corroborar no andamento do projeto, acho que é muito rico, né? A gente acaba tendo uma visão mais estática. Eu mapeio, eu comunico, eu trago, mas eu não tenho uma visão disso na gestão como um todo. Então, enxergar isso sistemicamente, em que pontos da gestão isso está impactando, né, são exemplos de mapas causais que são muito interessantes de serem utilizados e sem uma dificuldade grande a priori. Então, você consegue fazer isso ao longo dos ciclos de vida e é uma parte bastante fácil dos gerentes se apropriar, né, Arantes? Eu acho que dá. E na questão da sustentabilidade, uma série de requisitos que às vezes ficam quase que esquizofrênicos na gestão, durante a gestão de projeto. Quando você coloca isso de forma integrada, né, que isso faça parte da sua atividade, você verifique de forma integrada, o Paulo Meita aqui vai lançar um livro de gestão de integração de projetos, né? Eu acho que sustentabilidade tem uma característica de área de integração, porque ele impacta também em todas as áreas, assim como a área de integração ela tem uma ligação com todas as outras áreas, a área de sustentabilidade também tem. Então, quando estou pensando em sustentabilidade, eu não consigo pensar ela como uma área dissociada. Por quê? Sustentabilidade impacta na tua relação com os fornecedores, impacta no teu escopo, você tem que pensar com uma lógica de ciclo de vida, de impacto. Então, ela trabalha essa questão da integração. Então, acho que, nesse sentido, as duas, né, tanto a dinâmica dos sistemas como o olhar de fato efetivo da questão da sustentabilidade contribuem muito para essa discussão de projetos mais complexos, que tem essa ligação, né, com o externo muito forte. Passar aí um pouquinho para a plateia, não sei se alguém quer fazer questões. Vamos lá. Bom, boa tarde. Minha pergunta será para o João em relação a sistemas complexos e projetos complexos, né? A minha questão seria em uma organização na prática. Como que essa organização, no dia a dia dela, ela vai saber que aquele projeto que vai se iniciar, aquele projeto vai ser complexo, ou seja, essa etapa de avaliação, e se sim, se ela deve ter outros processos distintos daqueles tradicionais para dar planejamento e andamento àquele projeto complexo. Olha, você é o? João Walter. João Walter, meu xará. Eu acho uma ótima pergunta, né, João? Na verdade, assim, você já pode partir da premissa que todos os projetos são sistemas, então eles são complexos. Complexo, eu digo, tem realimentações presentes, são dinâmicos e toda essa dinâmica que a gente apresentou aqui brevemente nessa palestra, e que a gente vê no curso ali mais detalhadamente, em 12 semanas, coisa e tal, pode ter certeza que o projeto, como sendo um sistema, provavelmente você vai ter as realimentações, provavelmente o sistema
ele vai ter um comportamento não intuitivo, provavelmente as ações, se você quiser, né, de alguma forma, minimizar esses riscos, você tem que pensar sistemicamente desde o começo do projeto, seja ele qual for. Seja um projeto, por exemplo, de trazer mais médicos aqui para o Brasil para supostamente resolver o problema da saúde, ou trazer a Copa do Mundo para o Brasil, achando que vai resolver algum problema ou se há uma necessidade, né? Então você começa a pensar, bom, peraí, eu estou fazendo um projetinho, né? Quem são os envolvidos? Quais são as dinâmicas presentes? Para que estado final que eu quero levar a minha... Eu estou fazendo um projeto para criar um produto, um serviço para uma organização, para uma cidade, seja lá qual for. Eu estou querendo levar um sistema para um determinado ponto de equilíbrio. Então, a ação que eu estou tomando, eu tenho que pensar, olha, quais são as consequências, né? Primeiro eu entendo o sistema, planejo a intervenção e penso quais são os efeitos colaterais dessa intervenção, né? Então, uma coisa interessante aqui, né? Um exemplo disso. O projeto de distribuição de kits aqui para as pessoas HIV positivas no Brasil. Se você for pensar do ponto de vista sistêmico, é interessante, né? Olha, porque você tem a dinâmica do contágio, as pessoas estão se contaminando, tem a dinâmica da prevenção, que faz com que as pessoas se previnam, tem a dinâmica do desenvolvimento dos remédios, que a dinâmica do desenvolvimento dos remédios está dando uma sobrevida maior para as pessoas infectadas. De repente o governo vem e fala, olha, legal, então agora eu não vou aqui quebrar a patente, né? Eu vou usar o meu dinheiro, que os meus recursos são escassos, eu vou usar aqui para distribuição de kit para as pessoas infectadas. Se você for pensar assim, numa ação de primeira ordem, é legal, né? Estou dando uma sobrevida maior para o brasileiro. Quem é contra isso, né? Mas quando o governo brasileiro fez isso, vários anos atrás, foi um dos primeiros países, se não o primeiro a fazer isso. A gente criou aqui uma ilha de felicidade, no mar de infelicidade chamado mundo, né? Então o que aconteceu? De repente, né, a fila das pessoas que iam pegar o kit começou a aumentar drasticamente. Aí eles começaram a fazer suposições, mas por que está aumentando, né? Mas você sabe, né, que quando você tem dúvida em relação a alguns dados, a gente aprende isso nos cursos de qualidade, né? Torture os dados que os dados vão falar. Então eles foram na fila lá das pessoas também que torturar. De onde o senhor é? De onde o senhor é? De onde o senhor é? E verificaram que muitas pessoas eram estrangeiros que vinham ao Brasil. Eles casavam como brasileiro, um casamento de conveniência, entravam nessa fila para receber o kit, porque eles fizeram uma conta simples. Se eu ficar aqui nos Estados Unidos, ou sei lá, o país de origem deles, né, ou algum país vizinho nosso, eu não recebo kit, o que eu ganho não dá para pagar o kit, eu vou morrer. Agora, se eu alugar minha casa aqui e casar com uma brasileira, né, eu pago esse casamento com a brasileira e ganho kit e sobrevivo. O que você acha que aconteceu? Um fluxo de pessoas HIV positivas no Brasil. Aí a Polícia Federal começa a tomar algumas ações tentando barrar isso. Né? Peraí, vamos verificar se esses casamentos são reais ou são de conveniências. Mas precisa haver o fluxo de pessoas para cá, para depois eu pensar nas consequências? Não é melhor eu simular antes as diversas consequências, fazer análise de cenários, e nessas análises de cenários eu já me preparar para as possíveis consequências? Então, quando a gente fala em pensamento sistêmico, dinâmica de sistemas, um aspecto fundamental, inclusive, que a professora Marli tinha falado agora mesmo, é a análise de cenários, né? Ou seja, no simulador, você pode testar diversas situações. Você está evoluindo o seu modelo mental. Então, uma dinâmica que poderia demorar, por exemplo, 10 anos para se concretizar, em alguns minutos de simulação você vê os resultados. E você percebe, puxa vida, mas essa minha medida que é tão legal aqui, por que está levando um aumento de pessoas aqui infectadas que estão vindo para o Brasil? Por quê, né? Porque os sistemas, às vezes, têm comportamento contra-intuitivos. Então, a parte de modelagem de sistemas complexos e de projetos complexos vem nesse sentido, né? Te dá ferramentas. Não é uma bola de cristal, mas ela permite que você faça análise de cenários baseado em comportamentos realísticos, né? Então, o que a Marli está falando, a parte de sustentabilidade em projetos, olha, a gente está comentando isso aqui, mas é uma história muito antiga. Isso aqui começou em 1970, ou antes, até com o Jay Forrest, que foi desdobrar lá no Clube de Roma, em 1970, com aquele primeiro Limites do Crescimento. Limites de crescimento faz análise de cenários. Olha, se nós continuarmos crescendo dessa forma, em termos de economia, em termos de indústrias, extração, etc., etc., se a gente mantiver a forma de pensar em o que vai acontecer daqui a tantos anos. Eles fizeram várias análises de cenários, né? Algumas eram catastróficas. Quando esse livro saiu lá nos Estados Unidos, as pessoas falaram, olha, MIT prevê o fim do mundo, pô. Né? Aí o que aconteceu? Foi ridicularizado, foi proibido lá na União Soviética. Né? Então, nos Estados Unidos, o Nixon fez uma comissão para ir atrás dos autores para saber o que esses caras estavam querendo fazer com esse livro comunista. Né? Aí foi interessante, passaram-se 10 anos, saiu a segunda edição do livro. E o pior cenário, eles fizeram vários cenários assim, olha, vamos mudar nossos modelos mentais, vamos se comportar de uma forma mais racional. Ou vamos continuar se comportando de uma forma bem egoísta e maluca, né? 10 anos depois, no pior cenário, estamos comportando de uma forma bem egoísta e maluca. Os recursos estão indo para o saco, né? Os peixes estão indo para o saco, as florestas estão indo para o saco.
Passaram-se mais 10 anos, saiu a segunda edição de 20 anos do livro. Continuamos na mesma curva, olha que desgraça. Passaram-se mais 10 anos, saiu a edição de 30 anos do livro. Estamos indo, agora a gente não sabe se a gente já passou do ponto de não retorno, né? E nesse momento as pessoas ainda estão pensando no que fazer. Estamos discutindo se a gente vai diminuir as emissões de dióxido de carbono ou não. Você entende como é difícil você mudar os modelos mentais? A gente está falando coisa aqui de quase meio século que as pessoas estão batalhando, mostrando isso, e é difícil mudar os modelos mentais. O que a equipe do Forge, o grupo de dinâmica e sistema do MIT fez, né? Eles fazem na pós-graduação, mas já vão agora para o primeiro grau. Já ensina pensamento sistêmico para as crianças, que é cedo que se torce pepino. Você tem que começar a pensar sistemicamente desde pequenininho, porque não é depois de maduro que você vai falar, realmente, andar de carro aqui polui, andar de carro aqui não é ecologicamente correto, mas dane-se, eu tenho que chegar no trabalho. Você entende? Eu acho que é a forma de pensar e a mudança nos modelos mentais, eu acho que é mais complicado. Se a gente quer mudar alguma coisa, a primeira coisa a gente tem que mudar nós mesmos, né? Mudar os nossos modelos mentais. E não é muito intuitivo. Não sei se eu respondi isso. Com certeza. Oi, tudo bem, Paulo May? Bom, eu só quero parabenizar, realmente foi muito elucidante a exposição. E lembrar o seguinte, que eu acho que projeto já nasce complexo em qualquer um deles, né? Porque são 9 áreas de conhecimento, mais a integração, 47 processos, então já nasce complexo, né? E obrigado pela dica, já estou anotando aqui a integração da sustentabilidade para a segunda edição. Obrigado mesmo, foi muito bom, obrigado. Ok. A pergunta que eu tenho é a seguinte: são situações que a gente observa no nosso dia a dia, né? Às vezes esses requisitos de sustentabilidade, especialmente depois de alguns acidentes ambientais sérios, eles cresceram tanto, mas cresceram tanto, pelo menos nos seus requisitos, que eles acabam às vezes inviabilizando a dimensão econômica que o professor mostrou, né? Ou então acabam às vezes criando, como quando aumenta demais o imposto, cresce a sonegação, acabam criando projetos clandestinos. Como é que os senhores veem esse, digamos, crescimento talvez inusitado do modelo de sustentabilidade que acaba até inviabilizando um projeto, ou pelo menos parecendo que inviabiliza? Essa é uma queixa que realmente existe, foi tocada por vocês na eventualmente necessidade de mudanças de modelos mentais, mas a verdade é que muitas vezes inviabiliza mesmo. Bom, eu vejo que, como já disse anteriormente, em muitos casos o projeto está na mão do gerente de projetos, né? E eu acho que a mudança nos modelos mentais começa aí, começa por essa pessoa, esse gestor, né? Eu acredito que, claro que eu não tenho dados aqui para falar agora, nesse momento, mas que, sendo que em muitos casos está na mão de projetos, diria assim, o comando desse pensar, né, sistemicamente, eu acho que é por ali, mudando esses modelos, né, pré-concebidos, é que nós, né, pesquisando esse assunto novo, essa temática recente, conseguiremos, né, incorporar alguns conceitos novos na função de gerenciamento de projetos. Mas, como já foi dito, esse sistema é um sistema complexo. Então, por que não é muito difundido ainda? Por que está acontecendo tantos incidentes nos projetos atuais, por exemplo? Porque se fosse tão fácil, né, quer dizer, já estaria pronto, né, funcionando. Mas eu acho que é um desafio, né, a gente provocar essa mudança nesse modelo mental atualmente existente, né? Se olharmos um projeto individual, olharmos o conjunto, uma grande organização, o desafio é mudar esse modelo mental, é fazer com que se consiga incorporar novas formas de pensar o projeto, né? A gente tem visto alguns estudos que já trabalharam bastante na etapa de planejamento, né? Quer dizer, mas se planeja, quando vai executar, né? Por uma pressão externa,
né, ou mesmo de uma outra parte envolvida, o projeto vai para outro lado, né? Você planejou que você vai fazer tal ação no meio ambiente, né? Uma outra parte interessada vê um custo muito grande, vai por aqui. Quer dizer, é uma mudança de pensar, né? Nessa sistêmica, né? Nessa questão de pensar sistemicamente o projeto, né? Se foi planejado de um jeito, por que no meio do projeto você às vezes vai mais para o lado econômico e esquece a variável social, né, a dimensão social e econômica? Então, vai desse desafio, né, de mexer nessa complexidade dos projetos, né? Talvez uma das formas, depois de ter esse modelo mais simplificado, essas ações mais fáceis de serem incorporadas, é trabalhar, né, esses modelos mentais dos gestores dos projetos, né? Aqueles que detêm os recursos e que coordenam os recursos dos projetos, né? Nas várias áreas. Então, é um desafio. Eu acredito que eu sou positivo em relação a isso, eu acho que dá para fazer isso, mas eu sempre me pergunto, né? Passaram-se tantos anos, né? Se vê acidente a toda hora, ambientais, principalmente de grande monta, né? Multas gigantescas, enfim, mas enfim, paga a multa e o projeto segue, o novo projeto inicia e parece que cai na mesma rota, né? Econômico, deixa as outras duas dimensões do lado, vai por aqui, né? Ou será que, né, investir nessas outras duas dimensões é tão complicado assim, né? Se a gente olhar alguns grandes corporações ou mesmo grandes projetos, a gente sabe que a empresa pode, né, ou mesmo o projeto pode maximizar essa questão financeira em função de investimento nas outras duas dimensões, social e ambiental. Por que isso por que isso não está difundido ainda, né? É uma questão que a gente busca resposta, né? Mas eu creio que merece cada vez mais estudos para isso. Eu acho que bem próximo a gente vai ter que tomar ciência de verdade, porque a pressão externa está aí, né? Ela quer que os projetos, né, ela enxerga os projetos atendendo a essas outras duas dimensões, além da econômica, que afetam mais a parte externa, no caso, ambiental e social. Acho que uma coisa que é interessante de comentar, né, é que, apesar desse conceito do triple bottom line já ter mais de 2 décadas, se for pensar efetivamente, isso é muito recente. Em qualquer bibliometria que o pessoal faça com sustentabilidade, é uma tarefa inglória. Por quê? Porque sustentabilidade, para a grande maioria da literatura de gestão de operações, é sustentabilidade no sentido de longevidade no longo prazo. A questão de você enxergar o potencial ganha-ganha, né? Porque a tensão negativa do ambiental, social com o econômico é uma coisa que acabava tendo um modelo mental predominante. Então, você pensar nessas relações como algo que não seja ganha-perde, mas ganha-ganha, é bem recente e necessária, né? Então, eu acho que pensar na relação de sustentabilidade ainda é muito recente. A maioria das pessoas, engenheiros, administradores que estão envolvidos em projeto, tem muito pouca noção de ferramentas ambientais, que já tem duas das pensar na ciclo de vida. Pouquíssimo engenheiro que não seja ambiental viu isso na vida. Agora você está projetando algo que vai ter um ciclo de vida longo. Você precisaria pensar nesse modelo. A gente tem um delay, né, entre o alerta que o Forrester fez lá no Clube de Roma, há mais de 3 décadas atrás, até isso se popularizar. Hoje, qualquer grupo que esteja projetando projetos de engenharia que vão impactar a vida da gente, mais de 10, 15 anos, ali ninguém sabe. Então, se tem uma demanda regulatória que é necessária, se encomenda o estudo por algum especialista para incorporar. Se não, a maioria dos projetos abre mão de uma série de ferramentas que hoje se tem.
poderiam ser usadas de uma maneira mais ampla. Agora que está se ensinando, então isso vai ter resultado lá para frente. Então, eu acho que a gente tem um delay técnico aí, por isso que sustentabilidade não é muito usada, porque há um desconhecimento de muita coisa de sustentabilidade que já foi desenvolvida aí nas últimas 3 décadas, mas não foi incorporada pelo pessoal que está na linha de frente. Por quê? Porque eles não receberam essa formação. Então, a gente precisa se preocupar, sim, em dar essa formação, né, complementar essa formação, e mais, ao mesmo tempo, começar a fazer o pessoal pensar que é necessário olhar com esse fluxo de realimentação. Né? Como a sociedade não aceita mais muita coisa, as multas, as regulamentações estão ficando cada vez mais pesadas. Mas por quê? Porque a hora que você chega no custo para a sociedade, aí como é que você parametriza? Como é que você parametriza uma praia que se perdeu? Aí difícil. Então, se a gente consegue pensar isso a priori, a gente viu lá nesses projetos que a gente estudou, na parte de planejamento não tem quase nada de sustentabilidade. Se eu pensasse isso a priori, modelasse cenários e tentasse trabalhar isso a priori, então o que acontece? Como não se trabalha a priori, se trabalha a posteriori, regulamentação. E a sociedade cada vez menos tolerando menos. Né? Então, subindo a sanção. Né? Se a gente não planeja e só tem sanção, quer dizer, não tem planejamento, só tem controle. Então, acaba ficando inviável. Por quê? Porque o controle é depois do custo ocorrido. Né? Ele está sempre pensando na penalização. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais sistêmico em projeto e precisa, sim, pensar sustentabilidade. E pensar num mapa mental de ganha-ganha. Né? Porque o ganha-perde a gente já pensou aí nesse tempo todo. Opa. Complementando aqui que a professora Marli falou, e o Marcel também falou, Mauro também falou, né? É uma coisa interessante, você está perguntando assim, questão da sustentabilidade em relação a empresas, etc. Né? Eu acho que a estrutura do sistema, né, repetindo aqui que o Forrest fala, é que determina o padrão de comportamento. Né? Então, se você for parar para pensar, né, que olha, a população mundial cresce a 2% por ano, né? É uma função exponencial simples. Mas tem uma frase do Alfred Bartlett que ele fala sobre isso, ele fala, olha, o maior problema da humanidade é entender a função exponencial. Porque quando você cresce 2% ao ano, que parece uma coisa pequenininha, significa 70 sobre 2, que a cada 35 anos ocorre uma dobra. E quando você tem uma dobra populacional de 6 para 12, 12 para 24 bilhões de pessoas, significa que você teria que ter o dobro de hospitais, o dobro de escolas e por aí fora, né? Evidentemente que isso não é sustentável. A maneira de pensar que leva esse padrão. Vai ser divertido agora no ano que vem, que é a corrida presidencial, que você vai ver um candidato não falando que a solução não é crescimento. Todo mundo fala que a solução é crescimento. Olha, só crescendo 2%. No meu governo vamos crescer 4%, vamos crescer 8%. Eu acho que isso aqui é super legal. Eu acho que isso aqui faz todo sentido se a gente imaginar o país das maravilhas, não o mundo. Que o mundo não cresce a 2% por ano. O planeta Terra, os rios, as florestas, o tamanho do planeta não cresce a 2% por ano. Nós crescemos. E evidentemente que a gente vai chegar nos limites do crescimento. Né? Então, complementando o que a Maria estava falando, olha, você atuar depois que Inês é morta não resolve muito problema. Né? O sistema vai chegar no equilíbrio. A gente vai ter mais gente do que recursos. A gente vai acabar sofrendo mais. Vai chegar no equilíbrio para não dar para viver assim. Não conseguimos sobreviver. A população vai se adequar ao que sobrou dos recursos. Né? Eu acho que, na verdade, a sustentabilidade, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, tem que pensar no aspecto sistêmico. Né? O planeta Terra está aí, ele é finito, sorry. Né? Não dá para você ter um crescimento não linear, exponencial, num planeta infinito. As pessoas às vezes não entendem isso. Muito menos os políticos. E não dá voto. Você falou, olha, a nossa plataforma não é o crescimento. Você tem que barrar o crescimento. É uma coisa interessante, o Bartlett ele faz uma análise em alguns dos papers dele sobre a política da cidade onde ele mora. Né? Ele fala, olha, essa cidade aqui, se os políticos promovem, quero crescer, rodovias, ferrovias, etc. Se vai crescer mais rodovias, você vai dar mais acesso às pessoas. Dando mais acesso às pessoas, vai vir mais pessoas. Se a cidade vai crescer, vai ficar tudo pior. Pô. Então a questão é essa, nada fica melhor aumentando. As pessoas às vezes não entendem nisso. Né? Agora, se você ter uma ideia, né, se a gente vai no contraponto disso, vamos pensar no pré-sal, né, para pegar o petróleo no pré-sal, mais fácil você pegar em Marte do que pegar no pré-sal. Né? Por que só se interessaram aqui a Petrobras e 2 empresas chinesas? Por que as outras não se interessaram? Simplesmente a visão sistêmica da história. Né? A China falou, olha, porque não é viável economicamente, ou seja, o preço que você tem para tirar o petróleo de lá é maior do que o preço para você vender, então isso é inviável. Agora os chineses falaram, não estou preocupado com isso não, eu estou preocupado que mais para frente não vai ter mesmo, então já quero garantir o meu quinhão aqui,
porque eu vou extrair quando eu precisar. Quando o petróleo vai lá em cima, eu tenho ainda alguma sobrevivência, eu tenho ainda um ponto aqui para conseguir ajustar as minhas gorduras. Então a questão é a forma de pensar, né? A Marli está falando assim, olha, leva tempo para as ações virarem programas e projetos. Pensa na escravidão. Demorou 400 anos, né? Durante 400 anos era legal ter escravo. Era bom ter escravo. Era ruim você trabalhar. Olha o modo de pensar, né? Depois de 400 anos, você fala, peraí, isso aqui não é muito legal não. Isso aqui é desumano, né? A gente não pode fazer uma coisa dessa. Às vezes até interesses econômicos empurraram isso. Então a mudança dos modelos mentais é longa, é trabalhosa, mas tem que fazer isso, né? Acho que o papel da universidade, o papel desses cursos é formar um número maior de pessoas que têm uma visão sistêmica, a gente mudar os modelos mentais, né? Obrigado pelos comentários. Uma outra coisa que foi me ocorrendo agora, né? Nós estamos envolvidos, eu e o Murilo também, num processo de integrar a gestão de projeto com as áreas de sustentabilidade dentro da Transpetro, né? Saúde, meio ambiente e tal. E o que a gente percebeu é que existe a falta de conhecimento dos dois lados. Então, hoje, nós estamos dando um treinamento básico de fundamento de gestão para aquelas equipes de saúde, meio ambiente, que a gente percebe que havia um desconhecimento total lá. E está tendo, felizmente, uma grande receptividade para isso. E o vice-versa também, né? Nós, engenheiros, não entendemos nada disso. É uma verdade. Realmente existem duas lacunas aí. E hoje a gente está tentando trabalhar nelas. E é por isso que a gente está tentando entender melhor os sistemas.